Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta com mais um pequeno vídeo, tema, para todos os amigos e irmãos. E nesta tarde, o nosso tema é as 3 etapas da graça. O profeta da revelação e também dessa era, William Branham, ele pregou esse assunto das 3 etapas da graça. Inclusive, ele mostrou nessa pregação aquilo que diz respeito à vida dos crentes. Por que tem crente de um jeito, tem crente de outro? Tem crente que dá mau exemplo, tem outros que não dão, enfim. Mas na mensagem, as 3 etapas da graça, a gente vai entender por que essa variedade de comportamento na vida dos crentes ou mesmo dos cristãos, Então o profeta fala que a nossa vida espiritual está baseada em 3 etapas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, se for para simplificar, vamos dizer assim: justificação, santificação e o recebimento do Espírito Santo. Pronto, fica mais simples assim, Receber o Espírito Santo. Você pensa assim: o que é receber o Espírito Santo? Bom, o profeta diz: às vezes tem pessoas que pensam que tem o Espírito Santo e não tem. E tem outras pessoas que acham que não tem o Espírito Santo e tem. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo é aquele que obedece. Simples assim. Não precisa falar língua estranha e estar iluminado e estar profetizando. Não. Tem muitos profetas aí que estão jogados na lama aí. Você sabe disso. Então, a característica de quem tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está baseado na obediência. Aquele que me ama, aquele é que me obedece. O que me obedece é aquele que me ama. E o que obedece é aquele que tem o Espírito de Deus. Nós não podemos obedecer a Deus sem ter o Espírito de Deus. Então é preciso que a gente obedeça, mas sobre a custódia do Espírito Santo. Porque no homem em si mesmo, como diz São Paulo, nessa carne não reina bem nenhum. Como vamos obedecer se não tem nada de bom em nós? Mas se tivermos um pouco, uma faísca do Espírito de Deus, então nós conseguimos obedecer. Mas vamos começar por justificação. O que é justificação? É uma pessoa justificada, Então o profeta diz: de início Deus nos encontra onde? Na lama. Então vamos usar aqui esse copo como exemplo, Está aqui esse copo. Ele está aqui jogado na lama, ó, como ele está cheio de lama, sujo por dentro, sujo por fora, Então ele está aqui. Isso é o ser humano, quando Deus encontra ele, Está aqui jogado na lama, todo sujo, e Deus olha assim e diz: vou justificar ele. Essa é a primeira etapa. Justificação. Então ele arranca você, lá da lama, do meio da lama, e traz você para o altar. Aí você está então justificado. Você foi arrancado da lama do pecado,
e você foi trazido por Deus para o altar da graça. Você está justificado. Muitos crentes, irmãos, daí se explica essa chuva de erros, essa chuva de escândalos evangélicos que acontece no meio da igreja dessa era. É por esse motivo que o crente vem para a igreja, irmãos, ele foi justificado. Mas você está vendo que ele ainda está todo sujo? Você está vendo? Ele foi justificado, mas ele ainda está cheio de carrapicho, está cheio de sujeira, né? Ele só está justificado. Muitas vezes ele para nessa primeira etapa, né? Ele para, achando que está tudo bem. Olha, sou crente, já estou na igreja, aceitei Jesus. Na verdade, irmão, nós temos que nos entregar a Jesus. Não é bem aceitar Jesus, é se entregar a Jesus, né? Mas o crente já está na igreja, né? Saiu da lama, foi justificado, né? E ele já pode orar, a oração de um justo, olha aí, pode muito em seus efeitos. A oração de um justificado. Está todo sujo, né? Está cheio de lama. Mas a oração dele já pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque está no altar. Ele está clamando a Deus, né? Mas se ele em si pensar que isso aí já é tudo, ele está errado, ele está enganado. Ele está ainda parado na primeira etapa da graça, que é a justificação. Ele precisa avançar, né? Então nessa etapa, irmão, é quando você vê mais escândalos, né, dos crentes. Se o crente não conseguir ultrapassar essa etapa da justificação, que é a primeira, ele vai acabar se complicando, ele vai acabar cometendo muitos erros, muitos escândalos, e ele vai acabar desistindo da caminhada, voltando para trás, como a porca, né? Volta, como o cão volta ao vômito, a porca ao lamaçal. Então, ele tem que ultrapassar essa etapa, porque senão ele vai acabar tropeçando, ele vai viver uma vida cheia de escândalo o tempo todo. Aqui nessa etapa, o crente ainda faz coisa errada, o crente ainda comete erros, o crente diz palavrão, o crente ainda se ira, o crente briga, o crente é praticamente um mundano disfarçado de crente. Por quê? Porque ele está parado, ele foi apenas arrancado da lama. Ele foi arrancado da lama. Você vê que Cristo arrancou São Pedro da lama, mas São Pedro continuou sujo, né? Andando com Cristo, mas estava sujo, estava brabo, estava valente, né? Não perdoava as pessoas, era rancoroso, achava que era uma coisa que não era estribado. Por quê? Porque São Pedro estava parado na justificação, né? Mas após o Calvário, você vê que Jesus se encontrou com ele e disse: olha, Pedro, tu agora estás entrando na segunda etapa. Quando tu completar a segunda etapa, então tu converte os teus irmãos. Porque tu não estás ainda na segunda etapa, tu estás ainda só justificado, não está sujo ainda. Você vê, irmão, que São Pedro lá na igreja, ele ainda conseguiu, com toda a brabeza dele, matar 2 pessoas, né? Por uma coisa aparentemente simples, né? Ele podia ter perdoado? Podia, porque Brana perdoou. Teve um casal que entrou para fazer cena erótica na igreja de Brana, o profeta, e Brana perdoou eles. Brana poderia ter matado eles como São Pedro matou Ananias e Safira, né? Porque mentiram numa oferta, né? E São Pedro matou assim um por um. Matou um, depois matou outro. Então estava na mão dele matar ou perdoar. Ele preferiu matar, mas o nosso profeta preferiu perdoar, né? Então, essa é a primeira etapa, irmão. Você diz qual é a etapa, a segunda? Acabamos de falar. A segunda etapa é a santificação. Quando chegamos na santificação, irmãos, nós tratamos de melhorar. Quando nós começamos a orar mais, começamos a obedecer mais, isso significa santidade. Vai entrando o espírito da santidade, vai entrando o espírito da santificação na pessoa, vai entrando o espírito da obediência, você vai conseguindo obedecer, aquilo que você falava, você vai deixando de falar, aquilo que você praticava vai se afastando. Enfim, é a introdução da segunda etapa da graça,
que é a santificação, né? E quando isso se completa, você insiste nisso, você luta por isso, você é determinado para conquistar isso, então você começa a ser o quê? Limpado. Você tá vendo. O copo foi justificado, foi tirado da lama, mas ele está cheio de lama ainda, ó. Tá vendo? Mas na segunda etapa, quando você começa a entrar na fase da santificação, aí Deus começa a fazer isso, ó. Começa a limpar. Limpar, limpar. Olha só. A segunda etapa, aqui você conseguiu. Você já ora, você já perdoa, você não é mais estrebado, você não é mais bravo, você parou com as mentirinhas, com as piadinhas. Então você ficou assim, olha, limpinho, né? Você não é um iluminado, você é um santificado, né? Essa é a segunda etapa, né? A segunda etapa, que é a santificação. A santificação, né? Aí você diz, poxa, agora tá tudo bem. Eu não estou mais sujo, eu estou limpinho agora, eu estou santificado, agora eu sou santo. É verdade, mas ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. São 3 etapas da graça: justificação, santificação e o Espírito Santo, que em outras palavras, batismo com o Espírito Santo, ou introdução do Espírito Santo na nossa vida, né? Você está vendo? A gente tem que se esforçar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Tem que haver um esforço, né? O profeta falou sobre isso quando as pessoas lhe perguntaram por que o Senhor insiste em brigar com as mulheres quando o Senhor deveria ensinar para elas o batismo com o Espírito Santo. Ensine para elas, irmão. Um pastor pentecostal chegou com o profeta e disse, ensine para elas a receber o Espírito Santo. E o irmão Brana disse assim, mas irmãos, como é que eu vou ensinar para essas mulheres a receber o Espírito Santo se elas não sabem nem o ABC? O Espírito Santo não pode vir, irmão, sobre uma mulher de shorts. O Espírito Santo não pode vir sobre uma mulher que se pinta, que corta o cabelo, que diz palavrão, que vê programas sociais, programas televisivos imorais. Você quer o quê? Que o Espírito Santo venha sobre uma pessoa dessa? Então eu não posso ensinar matemática para essas mulheres se elas não sabem nem o ABC. Primeiro elas têm que praticar o ABC para que o Espírito Santo venha sobre elas. Primeiro o ABC e depois a matemática. Então foi essa a resposta referente a isso aqui, né? Você saiu sujo de lá, agora você está limpo, porque você lutou, se esforçou, você viu que estava errado, começou a obedecer, então isso se chama santificação. Você está santificado. Mas você percebe uma coisa, irmãos. Você está santificado, está aqui o copo, estava sujo, agora está limpinho. Mas falta alguma coisa no copo? Falta. Falta o enchimento. Agora você vai pegar água e derramar dentro dele. E quando você derramar essa água dentro desse copo, irmãos, aí sim, você fechou a terceira etapa. O batismo com o Espírito Santo. Você fechou, quando você enche o copo, aí você já pode usar o copo. Você viu, 3 etapas. Sujo, jogado lá na lama, depois limpinho, mas lá vazio. E finalmente, agora com a presença de Deus, com a presença do Espírito, você está realmente batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, né? Você agora tem o sinal, porque o profeta disse que o sinal de Deus é o Espírito Santo sobre a pessoa. Então o problema dos crentes, irmãos, é que eles ficam parados numa das 3 etapas e achando que tem tudo, fazendo tudo errado, mas não consegue avançar. Nós temos que avançar para a última etapa, que é o enchimento. E o enchimento significa o batismo com o Espírito Santo. E quando isso acontecer, você tem o sinal. Você está ali preparado para o que deve é. Você naquele momento pode dizer, eu estou esperando Cristo. Eu estou preparado porque Deus está comigo. Né? Não importa a porção que Deus está em você, mas você agora tem Deus. Né? Você tem o Espírito Santo. Você é uma pessoa diferente. Né?
Não é que você não peque mais, mas agora você é muito mais livre, você é muito mais sereno, você é muito mais suave com as coisas, com as pessoas, você é tolerável. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Ó. E você só vai suportar tudo quando você chegar nessa etapa do enchimento. Né? Enquanto você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai suportar tudo. Então você não tem o amor. Vai ser um sinal de que você não tem o amor. Mas quando você chegar nessa etapa terceira, que é o enchimento com o Espírito Santo, aí sim, você tem o amor. Aí então você vai se comportar verdadeiramente como aquela pessoa que tem amor no coração, né? Porque o amor é simples, o amor é longânimo, o amor é perdoador, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E isso só vai acontecer quando você atingir a terceira etapa da graça, né? Por isso que você vê tanta coisa errada, tanto escândalo nos meios evangélicos, porque infelizmente nossos irmãos evangélicos de todas as denominações, eles não conseguem, né, chegar nessa terceira etapa. Agora é claro, é preciso que alguém chegue e esclareça, mostre para eles, mostre para os crentes o que eles devem fazer, né? Mas eles não têm profeta, né? Infelizmente não tem, não querem, e quando a gente apresenta um profeta para melhorar a vida espiritual deles, eles não acreditam. Eles dizem que é falso, preferem continuar no erro, na mentira, preferem continuar parados na primeira etapa, que é justificação. E daí se você vê a chuva de escândalos que a igreja de Laodiceia pratica, justamente por estar parada na primeira etapa da graça. Não conseguiu avançar nem sequer para a segunda, porque a segunda etapa dá direito à terceira. Se você não chegar na segunda etapa, que é a santificação, você não terá o enchimento do Espírito Santo. Então, mais uma vez, que Deus abençoe os irmãos. Tá? Estamos aqui com a série 3, né? Já pregamos semana passada os 3 conselhos da sorte. Agora as 3 etapas da graça, e vamos ver qual será os próximos 3 que vamos pregar para os irmãos na próxima semana. Deus abençoe os irmãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.